Lucas Penido na área, começando mais um After. Hoje, sem a presença do meu querido Henrique, que uma hora dessa deve estar ali passeando, com suas férias extremamente merecidas. Então assim, gente, você já sabe como é que funciona, né? Se inscreva, curta, dê aquela moral. E hoje a gente tem uma convidada muito, muito especial, que é a Graziela Luciano. Hello, Grazi. Oi, tudo bem, Lucas? Cumprimentar também, né, os ouvintes da Itatiaia, seu público aí fiel. É uma satisfação estar aqui. É uma honra ter você com a gente. Admiro muito seu trabalho. E quero já começar dizendo que, né, você tem uma produtora incrível que é a Sarasvati, que inclusive tá de casa nova, a gente vai falar sobre isso também. Mas, Grazi, eu queria que você começasse. Eu sempre falo que no podcast, aqui no After, a gente às vezes começa de uma maneira cronológica, às vezes não, às vezes já começa lá do meio falando, nossa, esse projeto novo que você fez e tal. Mas dessa vez eu quero começar de uma maneira cronológica. Como você decidiu, que momento foi que deu o start para você decidir entrar nessa carreira, diríamos assim, de produtora cultural e, claro, somente ligada na área de audiovisual, certo? Certo. Eu brinco que eu acho que eu nasci produtora, sabe, assim. Eu sou de uma cidade do interior, né, de Minas, chamada Bom Despacho, e, né, vivi a minha infância ali na década de 80, e naquela época, né, naquele território, naquela cidade, a gente brincava na rua, né, tinha várias atividades assim, e uma de nossas brincadeiras, a gente produzia espetáculos de teatro, sabe? Então, assim, a gente juntava a vizinhança e fazíamos tudo, assim, convidávamos os vizinhos, a gente escrevia mais ou menos ali uma dramaturgia para ser apresentada, a gente encenava, e claro, né, as famílias iam, assim, pai, mãe, né, os amiguinhos. Então, eu acho que ali eu me descobri nesse lugar, assim, da arte, sabe? Da arte enquanto... Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, ame a arte em você, e não você na arte. Então, eu acho que todos nós temos esse potencial artístico. E eu descobri esse potencial muito novinha, assim, acho que com 5 anos, nesse lugar, sabe? Com 5 anos? Com 5 anos. Cara, que louco. É engraçado isso, né? Porque tem muita gente que fala assim, já vi isso muito assim, de artista falando, cara, eu nem queria cantar, eu gostava e tal, aí fui achado, e tem pessoas que desde sempre já meio que sabem o que querem, né? Eu sabia, assim, sabe? Então, voltando lá, esse primeiro espetáculo que você produziu era sobre o quê? Porque agora eu fiquei curioso. Era um espetáculo, assim, eram 2 personagens em cena, era um coelhinho e o caçador do coelhinho. E eu lembro que eu era a coelhinha e tinha uma amiga que fazia o papel desse caçador. Era uma coisa meio que uma vibe de Páscoa, sabe? Assim, então, sei. E a gente que criou a historinha, assim. Então, a minha memória mais antiga dessa questão artística, assim, é dessa fase, assim, desses 5 anos, sabe? Nessas brincadeiras de rua. É engraçado, né? Porque a gente estava batendo papo outro dia aqui com a dona da Tractana, Ana, e ela fala muito sobre essa questão dela ter uma loja de brinquedos, né? E a Tractana é uma loja, né, que os brinquedos são muito manuais, assim, lúdicos, a criança, né? Ao contrário de hoje, o mundo todo digital, né? Sim. E ela também é do interior, assim. Esqueci agora a cidade. Eu me arrisco a dizer que talvez seja Bom Despacho também. Posso estar errado, vou voltar aí depois para ver. Mas você ter crescido lá, além disso, o que mais Porque, se não me falha a memória, você também morou em outros lugares depois disso, não foi? Sim, eu morei em outras cidades, né? Isso. Do interior também. Eu sou uma pessoa, assim, que eu brinco que eu sou caipira, eu sou bem interiorana. Mas eu gosto dessa característica minha, sabe? Eu acho que isso me fortalece, assim. Eu morei em Lagoa da Prata, depois nós moramos em Pitangui, sabe? Então, assim, sempre no centro-oeste mineiro, mas a gente deu uma rodada, assim, em algumas cidades, assim. Nossa, que legal. E eu ia te falar isso assim, você acha que isso reflete no seu trabalho hoje? No que você faz? Reflete, assim. Eu acho que é isso, sabe, Lucas? Essa coisa de ter tido uma infância muito aberta, assim, sabe? Muito livre, né? Assim, eu lembro que eu nunca tive videogame, por exemplo. Não que eu não, sabe, não pudesse ter. Sim. Mas eu nunca me interessei. Então, assim, eu me interessava
com brincadeiras lúdicas, assim, sabe? Em brincar, inventar histórias. Eu tinha amigos imaginários, sabe? Então, assim, eu sempre fui uma criança muito lúdica. E eu acho que morar no interior, naquela época, facilitou muito essa minha criatividade hoje em dia. Não, acho sensacional. Engraçado você estar falando sobre isso. As melhores memórias que eu tenho de infância, embora eu tenha crescido em outro país, foi justamente quando eu vinha pro Brasil nas férias na casa da minha avó. Casa de vó é tudo de bom, né? Mas assim, era muito louco porque eram... Naquela rua dela, quando eu chego ali, eu falo assim, isso formou muito, assim, um pouco também do que eu faço, então eu sempre tenho esse fascínio. E eu acho que... O que você acha, inclusive, assim? Você acha que esse mundo que a gente vive, com tanta informação e tanta coisa, de certa forma, disponível, assim, no nosso dedo ali, vamos dizer, né? Você acha que isso, assim, atrapalha um pouco a formação da criança, atrapalha um pouco nessa... Ou você acha que não? É bem-vindo e tá tudo certo? Eu acho que tudo na vida tem os dois lados, assim, né? Eu acho que hoje em dia não tem como fugir dessa educação para a imagem, né? Para as telas. Acho que as crianças já nascem, assim, com os dedinhos já, sabe? Né? Então, assim, já tem essa coisa muito forte, assim, não tem como fugir disso. Mas como, né, mãe e tal, a gente tem que tentar diminuir um pouco. Mas eu acho importante também, sabe? Tem mães que falam assim, eu vou deixar meu filho, depois dos 10 anos, ter um celular. Mas eu acho que sabe, não é por esse lado. É melhor você entregar, né? Se falar assim, olha, você vai ter acesso e tal, mas você tentar controlar um pouco o que a criança assiste, né? O que a criança consome, claro, do que impedir. Porque impedir não vai ter jeito. Depois vai para a escola, sabe? Vai ter os amiguinhos ali e tal. Mas eu acho que tem que ter bom senso, assim, sabe? Parcimônia, assim. Porque realmente, assim, essa coisa, né, das telas, assim, esse excesso de telas, sim, ele é muito prejudicial. Né? E pensando assim, né, fazendo um comparativo, eu sei que é um pouco saudosista assim, mas as infâncias, né, assim, tipo da nossa época, eu vejo com eu vejo de forma mais saudável, sabe? Hoje em dia a gente vê as crianças assim muito paradas, né? Assim, ficam só ali naquele movimento ali do olho, das telas. Então, eu não sei até que ponto isso é prejudicial, mas sabemos que é prejudicial. Fato, engraçado você falar isso. Eu tenho um filho pequeno ainda. E eu sempre converso sobre isso com ele, assim. E tem vários estudos agora falando sobre a importância do tédio, né? Sim. Do ócio, entre aspas, assim, de você... Não sei se essa palavra tá certa, mas assim, de você realmente ter um tempo para você ter ali um certo tédio, porque isso te estimula a pensar. Uhum. E hoje, cara, às vezes você vê uma que fala isso pro meu filho, às vezes, que eu falo assim, só um minuto. Aí ele passa 10 segundos, ele fala, papai, então... Eu falo, calma, filho, tanto é que eu brinco com ele. Até completa essa frase, fala, a coisa que você vai mais tem que aprender na vida, filho. A sua geração, posso dizer, o que eu acho que é esperar, né? Eu acho que isso tem... Porque hoje em dia é muita ansiedade, né? Exato, isso gera tudo ansiedade. Tem que ser muito rápido, assim, respostas, né? Consumo. Então, assim, realmente é complicado, assim. Mas eu acho que eu sou uma pessoa otimista, sabe, Lucas? Eu acho que a gente está caminhando para um mundo melhor. Então, acho que essa geração, né, os mais novos, a idade do seu filho, por exemplo, eu tenho um filho de 16 anos também, eu acho que eles têm uma outra percepção de mundo que eu, por exemplo, não tive. Exemplo. E essa coisa da socioambiental, assim, né, eles têm uma preocupação com isso, né, Na minha época, a gente não preocupava com isso, né, não era nem falado, assim. Então, eu acho que essa geração, ela tem questões, né, assim... que a gente olha meio que desconfiado, assim, e tal, mas eu acho que é uma geração potente, assim, que vai, sabe, fazer uma certa... Vai sabe, vai chacoalhar um pouquinho o mundo, assim, vai fazer uma certa revolução, principalmente nessa questão socioambiental, assim, que é uma preocupação muito latente hoje em dia, né? É muito louco você falar disso, eu falo isso com uma vergonha, na verdade. E eu sempre fui um cara meio... Assim, era um cara meio largado com relação a isso. Achava até que isso às vezes era usado de uma certa pauta política, até que eu fui morar em Seattle. E lá é uma cidade onde eles têm uma preocupação, cara, com o meio ambiente. E lá é chamado de Evergreen State, né, o estado sempre verde. Porque lá chove muito. Chove tipo assim, 250 dias no ano, aquela garoinha. E, embora seja uma cidade extremamente tecnológica, né, você tem a Amazônia e a Microsoft que são de lá, ela é uma cidade completamente verde, cara. E aí aquilo ali mexeu comigo de tal forma de falar assim, cara, a hora que você vê a situação, ou então a hora que você vê que eles
aquele tanto de lixo, às vezes, né, que tem até um nome, esqueci o nome, mas assim, de plástico no mar. Você fala, cara, isso aqui é tipo, eu não quero. Aí eu, hoje, tenho uma visão completamente diferente de falar assim, não quero esse canudinho aqui, prefiro tomar, ou vou pegar isso aqui, jamais jogar lixo no chão e por aí vai, coisa do tipo, né? E essas gerações novas nos ensinam muito. Sim, também, né? Concordo. Então é isso, acho que estamos num caminho aí bonito, assim, sabe, de futuro. Bem, agora voltando a falar um pouco, porque, assim, o cinema, né, a sétima arte, como chamam, né, assim, me fascina muito. Me fale assim, qual foi o primeiro trabalho que você fez que você... Antes disso, e aí como é que foi a decisão, desde sempre então, já de, poxa, quero ir para a faculdade de cinema, para a faculdade de... Você fez... Eu me formei em jornalismo, mas isso. porque na época, né, início dos anos 2000, Sim. Não havia em Belo Horizonte, que eu mudei para cá para poder estudar, fazer cursinho, essa coisa toda, não havia a escola de cinema. Havia, na Escola de Belas Artes da UFMG, o curso de cinema de animação. Sim. Mas eu, como não sei desenhar nenhuma casinha, não ia me dispor a fazer cinema de animação, né, que eu não ia me dar bem. Então, eu fui fazer jornalismo, assim, acho que é porque é uma coisa que estava próxima do que eu queria, e também porque eu gostava, né, gosto de escrever, gosto muito de ler. Então, o jornalismo me atraiu, assim, também por isso. Trabalhei muito pouco como jornalista, assim, sabe? Fiz alguns estágios, né? Sim. Trabalhei em assessoria de comunicação, mas eu me encontrei mesmo, assim, e, né, assim, posso falar que hoje em dia me sinto uma pessoa realizada trabalhando com cultura. Legal, hein? E vamos falar de cultura, assim. Quem são suas maiores influências? Vamos começar aí no seu trabalho mesmo. Tipo, depois eu quero falar assim de influência de música, eu acho que, né? Mas no seu trabalho, quem são as pessoas que mais te influenciaram? É difícil falar, né? Assim, mas eu gosto muito do movimento de cinema novo no Brasil, sabe? Gosto muito do cinema neorrealista italiano também, por exemplo, filmes assim, né, Ladrões de Bicicleta. Maravilhoso. Que é um filme que eu nossa, sou apaixonada, assim. Vidas Secas aqui no Brasil, né, baseado no livro do Graciliano Ramos, do Nelson Pereira dos Santos. O próprio Glauber, assim, acho Glauber Rocha. Ele tem, né, assim, vários filmes, mas acho que o que eu mais gosto nem é Deus e o Diabo na Terra do Sol, é Terra em Transe. Filmaço. E falando assim de direções femininas também, assim, hoje a gente tem uma abertura maior, né, para mulheres nessa função de cineastas e produtoras e tal. Então, tem uma pessoa aqui de BH que assim, eu sou super fã, que é a Karen Suzane, sabe? Tem o pessoal da Filmes de Plástico também, né, que tem feito um trabalho assim de um cinema mais menos complicado, sabe, Lucas? Porque antes, se você for pensar, na época lá do Glauber e tal, fazer cinema era muito caro. Os equipamentos eram muito caros, não eram acessíveis. Além de ser, né, cada trambolho. Hoje em dia, todo celular tem uma câmera. Exato. As câmeras, né, tão portáteis e tal. Então, assim, eu brinco muito assim nos cursos, né, de audiovisual que às vezes eu ministro, assim, que hoje em dia o problema não passa mais pela técnica, sabe, assim, pelo equipamento em si. Onde está a nossa questão, assim? Que mensagem que você quer passar? Que história que você quer contar? Entende? Então, assim, qualquer pessoa pode contar histórias hoje, com o celular mesmo. Mas o que é relevante, sabe? O que te toca para você poder falar daquilo com paixão, assim? Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes. Algumas 2 vezes, talvez. Mas eu não sou muito chegado a filmes de super-herói. Eu sou um cara que gosta muito de ler biografia, então eu me identifico mais com histórias. Assim, e uma das coisas que, assim, não me pegam tanto. E olha que coisa engraçada, não sou muito chegado em filmes de super-heróis, mas todos os últimos filmes que eu vi agora, recentes, foram de super-heróis, por causa do meu filho. Sim. Mas o que eu sinto um pouco de falta é justamente isso. Às vezes eu acho que o roteiro, ele não é... E eu acho que o segredo está no roteiro, porque se você tem uma boa história... Por exemplo, Poderoso Chefão, que é um dos meus filmes favoritos. Cara, ele é de, sei lá, 74, eu acho. E até hoje, se eu assistir, eu posso estar errado, tá, gente? Mas assim, com certeza década de 70. Ou 60, talvez? 70, eu acho. Acho que é 70. 70, né? Eu posso assistir até hoje e eu fico fascinado, porque tem uma boa história. Sim. Você sente um pouco disso assim também? Ou você acha que... Eu sinto, total, assim, acho que é isso, né? As histórias, elas...
Porque hoje eu fico pensando assim, né, nesse mundo que a gente vive do TikTok, por exemplo, mas eu sou cringe. Como meu filho me chama de cringe, então Cringe. sou cringe. Mas assim, é tudo tão, sabe, reduzido assim, né, tão banal, sabe, com todo respeito, assim, Claro. mas tudo tão banal. São videozinhos de 1 minuto, assim, de dancinhas, sabe, umas coisas assim. Sabe? Você fala assim, que mensagem é essa, sabe? Por que que isso faz tanto sucesso? Por que que isso viraliza? E as pessoas, e principalmente as gerações mais novas, como a gente estava falando, cada vez mais elas têm menos tempo disponível, sabe? Então, assim, um vídeo de 1 minuto, aliás, um vídeo de 5 minutos já é muita coisa para essa geração. Você falou de histórias, vamos falar de livros. Qual foi... Você teve alguns livros, assim, que já te mexeram, que mudaram a sua... Te formaram, assim? Todos, eu acho, assim. Acho que quando a gente começa a ler um livro, né, independente de qual gênero seja, Sim. a gente não termina ele né, a mesma pessoa que a gente começou a leitura ali. Mas eu posso citar alguns, assim, que são os meus preferidos, assim. É isso que eu quero citar. Eu gosto demais, assim, do Don Quixote, né, do Miguel de Cervantes. É um livro, assim, que eu lembro que eu li há muitos anos atrás, mas dizem que a gente tem que ler 3 vezes. Durante a vida, a gente tem que ler 3 vezes esse livro. Que é na adolescência, que a gente vai ter uma visão ali, na idade adulta e depois na velhice. Olha. Diz que na adolescência a gente ri, na vida adulta a gente já fica mais mexida, e dizem que na velhice a gente chora com a história do Don Quixote. Olha só. Então, Don Quixote, assim, é um dos meus preferidos, e gosto demais também de Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, né, que é a primeira mulher negra agora a ser indicada e assumir uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, maravilhosa, Incrível. mineira. E esses dois, assim, tão assim, sabe? Mas, eu sou apaixonada por livros. Eu gosto, assim, Machado de Assis, sabe? Já li muita coisa de Machado, essa de Queiroz, Carolina Maria de Jesus. Sabe, Lucas, muita... Isso... Não, desculpa. Pode falar. Não, e isso, assim, seus pais te incentivaram na leitura? Foi uma coisa, ou foi você desde sempre falou, pô, quero ler, assim, curto ler? A minha mãe fazia uma dinâmica comigo que era muito interessante, assim, que eu tentei reproduzir depois com meu filho, assim. O que ela fazia, assim? A gente ia dormir e aí ela me contava histórias. Mas ela não lia as histórias de livro. Ela inventava histórias. Então tinha uma historinha, por exemplo, assim, Pirula, a porquinha do rabinho enrolado, que ela já falava de cabelos cacheados, assim, sabe, já dando uma... E ela contava essas histórias que ela inventava, o cavalinho Pampinha e tal. Que legal. E depois ela me fazia recontar com as minhas palavras. Não, e ela dava o nome aos personagens, assim, Sim. né? E só nome legal. Como é que é? O Cavalinho Pampinha? Cavalinho Pampinha e Pirula, porquinha do rabinho enrolado. Que legal. E então ela me colocava nesse lugar de recontar essas histórias com as minhas palavras. Eu acho que isso me ajudou muito, assim. E meu pai também, assim, sempre leu muito, assim, sabe? Até mais, assim, do que minha mãe, mas, assim, acho que os dois tiveram muita contribuição, sim. Sem dúvida. E como eu cresci muito tímida, sabe, assim, e morando, né, às vezes mudava de cidade, então, assim, não tinha muitas amizades, assim, as amizades que eu conseguia fazer eu perdia, tinha que conquistar tudo de novo. Os meus refúgios sempre foram bibliotecas, assim, sabe? Então, tipo assim, na hora do recreio, quando eu estava assim, eu era nova na escola e era muito tímida, eu não conseguia ficar ali no recreio, eu não conseguia me enturmar inicialmente. Aí eu fugia para a biblioteca. Ficava na biblioteca da escola e tal. A mesma coisa, assim, era frequentadora de bibliotecas de cidades do interior, então aqueles livros, aqueles calhamaços, assim, aquelas coleções todas, sabe, de Machado, né, com aquele cheiro de livro antigo que eu amo, assim, eu ficava lá, uma vez a moça da biblioteca até virou para mim e falou assim, nossa, mas só tem seu nome aqui na ficha, só você que vem aqui pegar livro. Eu falei assim, então, assim, eram meus refúgios, bibliotecas, sabe? É engraçado que você está me contando, assim, isso... Muito interessante, porque quando eu vinha para o Brasil e ia lá para casa da minha avó, também passava por isso. Porque as férias nos Estados Unidos são diferentes daqui, né? Enfim. Então, uma parte do tempo eu não tinha criança para brincar, elas estavam estudando e tal. E eu ia justamente para a biblioteca de um ginásio que tem na cidade lá. E, cara, é engraçado, né? Você entra num outro universo, assim, a hora que você está lendo. Parece ser assim. Isso parece ser óbvio, né? Mas, assim, a hora que você está lendo. Pelo menos a hora que eu estava lendo ali, parecia que eu não estava nem ali na cidade. Parecia que eu estava dentro daquela história, né, cara?
muito interessante isso, como o livro ele também serve de O refúgio, livro né? é tudo de bom, né? Ele é companhia, né? Ele é, assim, eu acho que é essa coisa mesmo de se agarrar, né, na história, assim, mergulhar, né? Não é nem se agarrar, mergulhar naquela história ali e viver outras vidas, né? Eu sempre gostei muito dessa coisa da possibilidade de viver outras vidas, outras histórias. Então, acho que o livro, ele permite isso, né? Assim como o teatro também. E são coisas que nos salvam, assim, sabe? Da realidade que às vezes é muito dura e Com crua. certeza absoluta, né? E é engraçado você falar isso, né? Porque durante um bom tempo, por exemplo, falou assim: só quem já mudou bastante entende isso. E você tem que fazer novas amizades em um certo lugar. E numa época onde você não tinha FaceTime, né? Você não tinha como ligar para alguém, manter É, contato. Né? Então você tá ali e você fala assim: caramba, né? Nunca tinha visto dessa. O quão, parece ser óbvio, mas o quão o livro também ele pode ser um refúgio para a pessoa mesmo, né? é um refúgio. Seguro, né? Acho que seguro, assim. E hoje eu vejo, assim, como que, né? Assim, não estou falando por mal, mas eu acho que essa geração lê pouco, sabe? Assim, essa geração Mas da tá idade do voltando. meu filho, assim, Uhum. 16 anos e tal. E eles estão muito mais ligados em imagens, né? Assim, a coisa da imagem. É. Ou então do áudio também, né? Do audiolivro. O Para que que mim, você acha sobre isso? Isso que eu ia falar. O que que você acha? Para mim é um pecado, assim, sabe? Porque eu sou, como eu falei, eu sou cringe, então, assim, eu entendo que, assim, às vezes é uma falta de adaptação minha, sabe? Assim, por Sim. exemplo, eu não consigo ler em Kindle, assim, não gosto. Eu gosto do objeto físico do Passar a livro, mão, né? Sentir o do cheiro. cheiro, assim, É. sabe? Do toque e tal. Mas, se for para ler, leia do jeito que você quiser e puder, entendeu? Mas eu acho, assim, um crime você ficar ouvindo o audiolivro, assim, sabe? Eu acho, se você tem condição de ler, então leia. Tem um autor que eu não me lembro agora qual, que dizia o seguinte, que você saber ler e não aproveitar disso, não ler, é como você ter asas e não voar, entendeu? Então, assim, uma coisa Nossa. meio... Mas eu acredito nisso. Eu acho que precisa de mais ações formativas para a leitura. Poxa, eu concordo muito com isso, sabia? Antes da gente continuar, quero pedir para você se inscrever no canal, você que está assistindo, bate-papo. E hoje, em especial, quero agradecer muito ao Jackson Nunes. Gouveia, eu brinco de chamar ele de Jackson. Na verdade, ele tá aqui atrás, né? Eu brinco de chamar ele de Jackson Tunes, depois Jackson Nunes. Um dia eu falei assim: eu vou cometer esse equívoco e não vai ser editado. Ele tá rindo. Quero agradecer muito o Jackson Gouveia, porque além de ser um cara talentosíssimo, hoje houveram alguns imprevistos e ele nos literalmente salvou. Então, se esse programa está indo ao ar agora, é por causa do Jackson, da agência Resga, uma agência incrível, meio que uma agência 360. Então, você que está precisando aí de coisas ligadas a audiovisual, design, enfim, tráfego pago, cara, os caras vão resolver a sua vida. Então, liga lá. Eu falo isso assim, eu tenho um zelo muito grande em indicar pessoas, porque a gente sabe que acaba chancelando, mas esse é um cara que eu coloco a mão no fogo por ele. Então, é isso. Voltando aqui, agora vamos falar um pouco de música, porque o universo do cinema, o universo dos docs, né, dos documentários, e eu quero falar também sobre esse tema específico, ele traz todos esses outros universos juntos ali, né? E a música na sua vida, como ela tem um papel assim importante, quem que você gosta de escutar, quem são também os artistas que fazem parte da sua formação? Tem sim, essa coisa da sétima arte vem disso também, né? Sim, Porque, por exemplo, assim, né, no cinema, você tem o teatro, com, né, os atores ou os protagonistas em cena. Você tem a música, né, na trilha, na coisa dos ruídos, dos efeitos sonoros. Você tem a literatura, no roteiro ou no argumento. Então, você tem todas, né, por exemplo, o cenário, você tem a arquitetura e tal. Você tem tudo ali condensado na sétima arte. Eu te confesso, Lucas, que eu sou muito eclética assim, nas minhas escolhas musicais, sim. sabe? Assim, eu, dependendo do dia, assim, eu ouço de um tudo, assim. Mas gosto bastante, assim, de músicas brasileiras, assim, sabe? Músicas mais antigas, assim, né, sei lá, Tipo, tipo Chico Buarque, Maria Bethânia, Gal Costa, Elis, e eu acho que engraçado assim, porque eu não fui formada assim nessa
nesse gênero musical, assim, quando eu era mais nova, sabe? Sim, Assim, que na seus na pais minha escutavam? casa era muito sertanejo, mas o sertanejo Raiz. raiz, assim, Sim. né? Não é esse universitário, assim. Então a gente ouvia muito Pena Branca e Nossa, Xavantinho, maravilhoso. Tonico e Tinoco, Maravilhoso. próprio Chitãozinho Chororó e tal. Então, assim, eu tenho esse lado emocionado também, sabe? Assim, que a música sertaneja Mexe. mexe, assim. É, Mas eu gosto muito de música, assim, a música é uma grande companhia, assim, sim. sabe? Às vezes, né, acho que é isso, ela preenche, né, o vazio, muitas vezes. É interessante você falar isso, porque a gente tá. É engraçado, né? Assim, a gente às vezes é tão acostumado a alguma coisa que a gente às vezes não tem noção do que aquilo ali. Por exemplo, em Nova York, onde eu cresci, se passa muito tempo no metrô. Aqui no Brasil também, no ônibus, né? Pessoas Sim. que pegam conduções e tal. Mas assim, se passa muito tempo no metrô. E, cara, assim, foi aonde eu escutei mais música, provavelmente, na minha vida. Entendeu? Uhum. Principalmente indo ali pra escola, aquele negócio todo. E eu fico pensando, nossa, você falando isso aí. E querendo ou não, a música ela te leva lá. Eu vi seu olho brilhando essa hora que você falou disso, porque parecia que você tava aonde você te leva lá pra aquele momento ali, né? De onde você tava Ela vendo cria essa memória afetiva, muito. né? Música e cheiro, né? Música, cheiro. Acho que produtos audiovisuais também, sabe? Assim, o brasileiro, ele ama novelas, né? Assim, por exemplo, Sim. que é um carro-chefe, né? E é audiovisual. E fazemos, né? Assim, o Brasil faz muito bem feito. É. Então, a gente tem essa coisa, né? Assim, às vezes a gente lembra, novela tal, eu estava morando em É. tal lugar, eu estava fazendo tal coisa, essa memória É. afetiva. Acho que a música também tem isso, né? Você curte série? Muito, gosto muito de É série, mesmo? assim. Quais são assim, aquelas que você mais gostou, que você assistiu que também te influenciaram? Eu tenho gostado muito de séries assim mais que tem uma pegada mais realista. São séries de ficção, mas que fazem um pouco dessa brincadeira, assim, sabe? Baseado em histórias reais. Eu vi uma série agora há pouco tempo chamada Psica, uma série brasileira que é adaptada de um livro. Eu esqueci o nome do autor do livro agora. Ok. Mas é uma série assim, e aí ela coloca o dedo na ferida porque ela fala de prostituição infantil, sabe? Uou. Assim, e isso no norte do país, na ilha de Marajó. E é uma realidade, assim, sabe? É claro, não sei se essa história Eu aconteceu li a daquela respeito forma, dessa mas é série, baseado. A gente sabe que isso acontece, baseado, né, infelizmente. infelizmente. Uhum. Então, assim, eu tenho gostado muito dessa vibe, assim, dessas séries que são ficcionais, mas que têm um. Né, acho que essa coisa do jornalismo também, assim, que tem alguma coisa de realidade ali para se inspirar, assim. Incrível, assim. Tô achando, nossa, muito enriquecedor esse bate-papo. Eu queria agora te perguntar um pouco agora sobre a produtora, que tá aí fazendo maior sucesso. Já, né, você já pode se dizer, eu posso falar isso que eu vejo, que você já é uma pessoa muito respeitada, conhecida no meio. A começar, o nome é Sarasvati. Uhum. É, eu não sei mentir, então não vou falar assim que eu não sabia, mas é muito interessante a história por trás desse nome, né? Queria que você contasse um pouco sobre a escolha do nome da produtora. A produtora Sarasvati existe desde 2008 Sim. e, na época, a gente estava fazendo uma pesquisa para ver potenciais nomes que tivessem o registro no INPI aberto, liberado, né? Porque você não ia Sim. abrir uma coisa com o nome e depois você não ia poder registrar É. aquilo. Aí a gente ficou numa procura, assim, fiquei numa procura e tal, até que cheguei nesse nome, Sarasvati. E foi muito por acaso. E o que é Sarasvati, né? Eu gosto de falar assim, é uma deusa hindu e é a deusa que ela é tipo a padroeira, assim, do conhecimento e da cultura. Então, acho que super casou, assim. E aí tem a questão também da metáfora, assim, da flor de lótus, né? Sim. Porque o que representa a Sarasvati é uma flor de lótus. E Inclusive é o logo, né? e aí essa coisa, assim, que a flor de lótus, ela nasce no pântano, né? Então, assim, ela às vezes, por pior, né, assim, que seja ali o ambiente, ela flori. E ela É uma fica, flor linda, né? e fica linda e tal. Então, se ela tem essa força também nesses lugares, às vezes, pantanosos, assim, sabe? E aí, então, assim, de 2008 para cá, né, são, sei lá, 17 anos já, Nossa. a gente, né, trabalha assim. Eu brinco que trabalhar com cultura no Brasil é você embarcar numa montanha russa. Uau. Que assim, você tem hora que você tá aqui, mas tem hora que faz, você vai lá para baixo e o frio no estômago, assim, as borboletas estão sempre ali no estômago, assim. Mas eu gosto muito do que eu faço, como eu disse,
E a Sarasvati, ela, de 2008 para cá, ela tem se especializado mais em audiovisual, sabe? E muito por causa da Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, que existe já desde 2001. Mas a Ancine, além dela ter essa função de regulamentar, ela também financia por meio de um fundo, que é importante falar isso, Lucas, porque as pessoas no Brasil, elas às vezes não entendem e saem falando um monte de coisa assim que tá vivendo de lei de Rouanet, não sei o quê, sabe, assim. Isso não existe, assim, sabe? Vou ser bem sincera, assim, porque prestação de contas é uma coisa muito séria. Então, o que acontece? A gente tem um fundo no Brasil chamado Fundo Setorial do Audiovisual. Isso é o que alimenta os editais da Ancine, que é essa Agência Nacional de Cinema. Esse fundo, quem que banca esse fundo? Da onde que vem o dinheiro desse fundo? Podia tá investindo em escola, em hospital, gastando dinheiro público. Esse fundo, ele é alimentado, ele é retroalimentado pela própria cadeia produtiva. Então, quem paga o Condecine, que é um imposto específico que alimenta o Fundo Setorial do Audiovisual. Quem paga Condecine são as produtoras. Então, qualquer filme, qualquer série, qualquer curta, sabe? Assim, se você for requerer o CPB, que é o Certificado de Produto Brasileiro, você vai pagar esse imposto Condecine. É devido, tem que pagar. Então, as produtoras pagam, as empresas de telefonia pagam, as TVs pagam. Infelizmente, agora, atualmente no Brasil, quem não paga o Condecine, e é uma luta do setor audiovisual para que isso mude, as plataformas de streaming. Não pagam? Não pagam. Então, vem aqui, né, tipo assim, sei lá, dizem que o Brasil é o segundo maior mercado, né? Consumidor de streaming. E eles não pagam um centavo. E aí, o Fundo Setorial do Audiovisual, então, ele recebe esse imposto, esse Condecine, para financiar obras, né, conteúdos audiovisuais. E quem pode participar desses editais? Produtoras independentes. Globo Filmes pode participar, Record não pode. Tem que ser produtoras independentes. Isso começou a se fortalecer em 2012, com a Lei da TV Paga, que foi uma lei que revolucionou o mercado. E aí começaram a ter mais editais para produção independente, né, que é o caso da Sarasvati. E aí a gente consegue, então, assim, galgar, sabe, assim, dar um salto maior, assim. Qual que é o método de aprovação, por exemplo, assim? Como é que eles falam assim, isso aqui vai ser aprovado, isso aqui não? Porque a arte é algo subjetivo, né? Sim. Então, assim, qual é esse método? Vou te dar um exemplo bem, assim, prático, assim. A Ancine, como que ela faz? Ela abre um edital público. Quem pode participar? As produtoras independentes brasileiras. Pessoa física não pode, associação não pode, MEI não pode. Aí depende do seu KNAI, entendeu? Como eu falei, Globo Filmes não pode, não sei o quê, não sei o quê. Se for um grupo econômico, não pode. É para produção independente. Aí ela abre esse edital, que geralmente, sei lá, fica 60 dias aberto. Ok. E aí você vai escrever um projeto, né? Você vai pegar a sua ideia, você vai tirar a sua ideia da cachola e vai colocar ali no papel. E aí você tem esse tempo para escrever, elaborar esse projeto. E aí, né, pedem coisas básicas, assim, sinopse, visão da direção, um cronograma, um orçamento. Entrega, tipo, você vai entregar isso aqui, vai filmar. Isso. Então, né, o edital já te dá o prazo de entrega ali, você vai criar seu cronograma com etapas dentro daquilo ali que o edital pediu. E um orçamento, né? Então, assim, e aí isso vai para uma... Primeira coisa, vai ser habilitado ou não. O que é habilitação? Okay. Né? Os documentos estão ok. Essa produtora está adimplente na Ancine, porque você pode ficar inadimplente se você deixa de prestar conta, se você faz uma prestação de contas faltando qualquer coisa, qualquer documento, qualquer valor, você vai ficar inadimplente perante a Ancine, que é um horror, nunca fiquei, a Sarasvati nunca ficou. Mas legal. Aí, beleza, então você foi habilitado. Aí você vai para uma comissão julgadora. Aí tem uma primeira fase de avaliação. Quem que está nessa comissão avaliadora? Geralmente são 2 avaliadores. Um que é um funcionário da Ancine e o outro que é uma pessoa tipo de notório saber da área. Então, assim, e aí a Ancine te dá um parecer. Vamos supor, você passou na habilitação, está na primeira fase na análise do projeto,
E aí, esses 2 pareceristas vão te dar um parecer. Ó, seu projeto é legal nesses pontos aqui, nisso aqui, lá, 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 lá. Ele vai dando notas e vai dando também um feedback escrito. Aí, beleza, passou na fase de... Quanto tempo dura essa fase, mais ou menos? Aí é uma coisa difícil agora, porque a gente está numa fase, assim, que não... Isso é até uma questão, assim, que não está tendo muito cronograma, sabe, assim... Como assim? Tipo assim, não tá tendo muito cronograma, assim, não tá... Me explica, só pra eu... Porque eu tô achando fascinante essa... Eu acho que quem tá nos assistindo também tá sendo uma aula, assim, sabe? De como... como é que... Me explica um pouco melhor. Falta na Ancine uma... Como que eu posso falar? Falta na Ancine uma previsibilidade maior. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, assim, a gente, enquanto produtora, a gente fica sem saber quando o edital vai ser lançado. Entendeu? Por exemplo, assim, ó, desde 2024, que é ano passado, a Ancine tem um comitê gestor, que se reúne, sei lá quantas vezes por ano. E aí eles fazem assim, uma programação para o que vai vir para o ano que vem. Só que de 2024 para cá, tem editais que já eram para ter saído, tipo arranjos regionais, que aí vai junto com prefeitura, estado, mas é outra coisa, e não sai. E aí os editais que tiveram, tipo, a gente está com 3 editais aí concorrendo e tal. Agora está saindo aos poucos, assim. Essa semana até tive uma notícia boa. Mas, assim, não tem uma previsão, assim. Então, para nós, para a gente que é da produção, é muito triste, muito difícil. Fica eu tenho até que ter muita cautela para falar isso, porque, assim, claro. tá reclamando, tá cuspindo o prato que comeu. De forma alguma, sabe? Nossa, assim, sou fã da Ancine, assim, acho que tem que ter, e essa coisa dos editais para produção independente, a gente contar as nossas histórias, sabe? As produtoras brasileiras contarem as histórias da gente aqui, porque assim, é muito enlatado norte-americano que vem, é muita coisa, e a gente precisa de ter esse espaço e essa verba, esse recurso para contar nossas histórias. Mas falta, infelizmente, ainda falta esse cronograma certinho por parte da Ancine. Então, assim, o edital tal vai ficar aberto tantos dias, daqui 1 mês vai sair a habilitação, daqui 2 meses vai sair a primeira avaliação, que depois ainda tem a segunda avaliação, sabe? Então, assim, tinha que ter um pouco mais de... Isso que eu falei. Estrutura, talvez? Não sei. Previsibilidade, assim, sabe? Da gente entender, olha, o tempo total... Desde que você pegou e escreveu aquele projeto até a realização dele, até o dinheiro em conta para você poder realizar, qual que é esse arco? Hoje em dia a gente não sabe, não tem como prever, porque não depende da gente. Nossa, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você enxerga o cinema brasileiro hoje? Porque, assim, né, você falou da questão americana e tal, mas assim, o Brasil, e eu digo assim, até mainstream mesmo, você tá tendo produções bem mais, assim... filmes de comédia, emplacando pra caramba. Por exemplo, eu lembro que quando eu ia no cinema no Brasil, era assim, sei lá, se tinha 5 filmes em cartaz, ou, sei lá, 10 filmes em cartaz. 8 não eram brasileiros. Hoje eu vejo mais. Como é que você está enxergando o cinema brasileiro hoje? Eu acho que a gente está numa fase muito boa, sabe? Que eu espero assim que dure bastante. Acho que essa conquista do Oscar, né? Ela trouxe uma luz aí, uma coisa boa, assim. E é isso, eu acho que eu acredito muito nessas possibilidades de políticas públicas para o audiovisual. E nem estou falando só de produção, não. Eu vou além, sabe? Eu acho que tem que ter política pública para formação de público, porque é um problema que o Brasil tem ainda, infelizmente, é o público, às vezes, não querer... entre optar por um filme estrangeiro e um filme brasileiro... Às vezes o público vai no filme estrangeiro e não assiste o filme brasileiro. Então tem que ter políticas públicas para formar esse público. Sei lá, seja na escola, seja em ações de cineclubismo, sabe? Mas tem que ter isso. Isso fortalece o cinema, lá na base. E beleza, e aí a gente tem que ter isso que já está acontecendo, né? Acho que escolas também porque muita gente quer trabalhar com cinema e é uma área assim que eu acho que tem uma abertura muito boa, sabe? Só que aí essa coisa de ter as escolas, sejam cursos técnicos, sejam cursos livres, sejam cursos mais de formação, acho que isso é importante também. Então, é preciso fomentar isso, sabe? E
E eu vejo que tem uma estrada bonita, Lucas. Eu acho que daqui para frente a gente tem uma estrada bonita. Só que é isso, como eu falei, o Brasil na área de cultura é uma montanha-russa. Então, ano que vem tem eleição, vamos ver Não quem sei vai se é só virar. na área de cultura. Não sei. É uma montanha-russa. Mas é engraçado você falar isso. Eu fiquei pensando aqui muito assim, né? Quando me vem. Eu gosto muito de cinema brasileiro, principalmente de alguns filmes mais antigos. Porque eu acho que o fato de eu ter crescido fora, é engraçado, me fez ter essa curiosidade de, poxa, como é que é isso? Como é que é aquilo? E era difícil, né? Muito difícil acesso nos Estados Unidos. Eu lembro que eu achei uma vez uma locadora, no Village, inclusive, que tinha filmes brasileiros e eu falava, que loucura! Vamos esbaldar, né? Pirei, assim, sabe? E eu lembro até hoje, assim, quando eu assisti City of God, Cidade de Deus, eu baixando aqueles torrents, porque também não tinha como alugar, ainda não tinha saído, acho que. Não sei se já tinha passado no cinema lá, ou ainda não tinha passado, enfim. Tem filmes, olha que interessante. Eu morei numa cidade de interior durante um tempinho, um tempo curto, na Flórida. E lá, por algum motivo, tinha uma sala de cinema lá que passava filmes estrangeiros e eu assisti Carandiru nessa cidade. Era muito surreal, assim, na época, né? Assisti mais alguns outros. Mas Tá vendo a importância de ter, por exemplo, você falou uma coisa aí que é uma chave, salas de cinema. Sabe, o Brasil, ele tem poucas salas de cinema em comparação com outros países da América Latina. Sabe, assim, eu não sei agora de cabeça, mas eu sei que o México, se for pegar a quantidade de pessoas para salas de cinema, o Brasil está, infelizmente, quase na América Latina, assim, em pior lugar. E olha que é um país gigantesco. Gigantesco, né? Então, assim, a importância de termos salas de cinema não só em shopping, cinemas de rua, ações cineclubistas e tal. Isso é formação de público. Né? Muito louco isso, né? E agora, voltando um pouquinho mais a Sarasvati, assim, me fala alguns dos projetos que vocês já fizeram, eu conheço, mas eu quero ouvir de você. Me fala também qual foi aquele projeto, que eu quero falar um pouco também disso. Não, deixa eu dar um passo antes de você te falar de projetos. Quais, na sua opinião, porque 2008 não é... Você tá aqui há o quê? 17 anos? 17 anos. Então, 2008 não é tipo 2021, que já seria um grande, né? Nesse tempo, quais foram os maiores desafios? Primeiro, para se ter uma produtora, e depois, quais são os maiores desafios até hoje? Eu acho que o mercado ele tem se profissionalizado mais. Lá em 2008, as coisas ainda eram muito... Já tínhamos, né, assim, algumas aberturas, alguns mecanismos de incentivo e tal, mas eu acho que as coisas estavam meio que engatinhando ainda, sabe, assim. Eu acho que agora o mercado está mais estabelecido. Então, assim, né, para as pessoas que querem trabalhar com audiovisual, é mais tranquilo, assim, já tem, sabe, assim, até às vezes com MEI, sabe, assim, já tem umas... Mas dificuldade ainda vejo sendo essa questão mesmo de... Porque, assim, uma coisa é você fazer na Tora Produções, entendeu? A gente faz muito na Tora Produções, assim. Tem um projeto nosso que já fez 100 filmes, sabe? Uou! A gente trabalha, já fizemos 50 oficinas, 100 filmes, chamado Horizontes Periféricos. E onde, né? Em periferias de Belo Horizonte, nos centros culturais de BH. Esse projeto começou em 2011 e já são 5 edições, 100 filmes. Uau! Claro, tem filmes que são assim, né, produtos de um exercício de um curso, e tem outros que são né, mais bem feitos, assim, né? Mas assim, o que eu tô falando isso, assim, porque é isso, assim, eu acho que na Tora Produções é uma possibilidade? Fazer assim com pouco recurso, com recurso baixíssimo e tal, é possível? Mas a gente quer que o mercado seja cada vez mais profissional, né? Então, assim, acho importante a gente ter recurso, sabe, assim, para poder realizar assim com mais cuidado, poder remunerar melhor as pessoas. Eu vivo disso desde 2009, sabe? Assim. Nossa, entre aspas, virou rápido, né? Porque uma produtora, você colocar uma produtora em pé, né? Acho que a palavra, o jeito certo é esse. E ela já virar, diríamos assim, né? Foi rápido, né? Mostra a excelência do trabalho. Foi rápido, mas foi doído também, sabe? Assim, foi... Me conte-me, quero saber qual ali os principais desafios ali. Eu acho que os desafios são você conseguir, primeiro, pagar contas,
sabe, assim? Porque, né, a gente ainda tem... Se bem que a gente, né, por exemplo, a Sarasvati é optante pelo Simples Nacional, então paga um valor de imposto, mas ainda é puxado, acho que é puxado, sim. E manter pessoal, no sentido assim, a gente não tem funcionários, a gente tem colaboradores que trabalham por projeto. Então, assim, só, sabe, tem que ter projeto para poder ter pessoas trabalhando e tal. Hoje em dia, a Sarasvati tem acontecendo, né? Assim, a gente está estreando agora nas TVs públicas a Heroínas Negras Brasileiras, que é uma série de animação infanto-juvenil. São 13 episódios de 10 minutos, cada episódio contando a história de uma mulher negra que fez, sabe, assim, que Me dê alguns revolucionou. nomes. A gente tem Dandara, Laudelina de Campos Melo, a Qualtune, a Gotimé. São 13 mulheres, assim, sabe, brasileiras, e que lutaram, né, assim, lutaram contra a escravização, muitas delas lutaram, por exemplo, Carolina Maria de Jesus, sabe? Carolina Maria de Jesus, ela é uma escritora best-seller, que eu não sei se todo mundo conhece, mas deveriam conhecer, assim, os livros dela, tipo Quarto de Despejo, Diário de Bitita, Casa de Alvenaria. A Carolina, ela foi best-seller. No início dos anos 60, ela vendeu mais que Clarice Lispector e do que Jorge Amado. Sabe? Caraca! E a gente não sabe, assim, muita gente, eu, por exemplo, não sabia da história dela. Agora. Pois então. E então, assim, um pouco resgatar essas histórias, sabe? Histórias de luta, mas histórias também de muita vitória. E aí a Carolina é uma delas, assim. Então, o Heroínas Negras Brasileiras estreia agora em novembro, nas TVs públicas. E aí no Brasil são mais de 95 canais públicos. E beleza. Aí a gente tem agora também, finalizando, né, nesse processo de finalização, um longa documental chamado As Benzedeiras. Esse vai para a sala de cinema. Inclusive, estamos buscando aí distribuidoras. Né? Já deixa o recado aí, ó. Cadê? Distribuidora. Vamos lá na Max, lá no Sebrae, tentar uma distribuidora lá. Tem que. Nossa, e é difícil distribuidora. É difícil, assim, sabe? Né? São poucas. E a gente tem agora em produção Heroínas Negras Mineiras, que é um desdobramento, né? É uma cauda longa do Heroínas Negras Brasileiras. A gente está também com o projeto Horizontes Diversos, que é um projeto mais de formação nesses, né, para pessoas em situação ou trajetória de rua. A gente vai lançar, dando spoiler aqui, um negócio de um podcast. Vamos assim, sabe? E mostra de cinema também. Eu tenho um projeto que me deixa o coração quentinho, deixa meu coração quentinho, que é a Mostra de Cinema de Pitangui. Sabe? Porque essa que está na quarta edição, e meus pais moram lá até hoje. Então, ano que vem legal. vai ter Mostra de Cinema, vai ter em abril, do dia 17 ao dia 21 de abril. E aí é isso, sabe, Lucas? Eu nem sei mais o que você me perguntou, desculpa. Não, eu tava falando, a gente começou falando ali quais são os desafios, até pra Sarasvati, né? Porque existem aqueles macros, né, que todo mundo fala, pô, tal, mas existem aqueles tipo assim, sei lá, Deus livre e guarde. Já teve uma enchente uma vez que, sei lá, um treco. Nossa, que incrível. E assim, dos que você já produziu, conte-me alguns e o que você aprendeu com eles, o que eles... Porque tem alguns que marcam muito, né? Tipo, qual foi o primeiro que você produziu, inclusive? A minha primeira produção, você fala no audiovisual? Isso. Tá. A minha primeira produção no audiovisual foi o Horizontes Periféricos, a primeira edição, 2011. Que naquela época era um projeto que ia rodar 16 centros culturais de Belo Horizonte. BH atualmente tem 19 centros culturais, 16 oficinas, uma em cada centro cultural, ia produzir 46 filmes. Acho que 2 por oficina, uma coisa assim. Eu sei que eram uns números assim muito... É porque esse também é loucura, né? Vai jogando os negócios lá e depois assim, o recurso, tá contadinho aqui, bora se virar aqui. E foi isso, assim, a gente fez esses 46 filmes e essas 16 oficinas. Foi o primeiro na área do audiovisual que eu me lembro, assim, sabe? Mas eu já tinha feito curta. Ok. Na verdade, em 2004, eu fiz uma escola aqui em Belo Horizonte, Sim, chamada Escola Livre de Cinema. E lá a gente produziu um curta, que aí eu tinha feito o roteiro, foi votado em sala de aula, assim, qual roteiro seria filmado. E aí eu meio que fiz o roteiro, dirigi em parceria.
E é isso, assim, foi uma experiência muito de aprendizado também, lá em 2004. É legal como a gente aprende trabalhando, né? A gente, nas experiências que a gente tem na vida, enfim, é muito interessante isso, né? Então, assim, desses projetos aí, enfim, o primeiro foi como chama? Horizontes Periféricos. Teve algum divisor de águas? Teve aquele projeto que você fez que falou assim, cara, depois disso aqui, sabe, igual pra muitos sei lá, o dia quando o cara ganhou o Oscar, ou quando ele foi eleito não sei o quê, qual foi esse projeto? No caso da Sarasvati, eu considero que seja o Pintando a Sétima Arte. Olha que bonito. Que foi feito... obrigada. Foi feito em 2016 e trabalhando também com o público infanto-juvenil. Então, a gente era uma série híbrida que misturava documentário com animação. E era metalinguística, quer dizer, a gente tinha ali um elenco de 23 meninos e meninas de 8 a 12 anos, que faziam parte do elenco. E essas crianças, elas foram formadas em animação, num curso imersivo, assim. E aí essas crianças criavam um roteiro para esse prólogo de cada episódio, que era uma animação. E sobre o que essa animação falava? A gente tinha as temáticas pré-definidas. Então, tinha episódio que falava sobre alimentação, família, falava sobre consumo, sabe? Aí eram 3 episódios, cada um com uma temática, e as crianças faziam essa animação falando sobre aquela temática. Então, assim, era a visão das crianças. Então, a gente fazia com crianças para crianças. Elas que criavam com a gente, assim. Então, acho que foi é isso que você me perguntou, né? Foi um divisor de águas, assim, por quê? Acho que foi o primeiro projeto grande e o primeiro projeto também pela Ancine, e foi um aprendizado, assim, sabe? Era tudo muito desafiador, assim, eram crianças, sabe? A gente teve que montar um cenário, assim, e essa coisa, né, tinha essa parte também educativa, sabe? Então... mas foi maravilhoso, assim, eu adorei. E a gente consegue ver isso? Assim, a Sarasvati tem um canal no YouTube? Como é que a gente consegue achar? Tem um canal chamado Sarasvati Produtora, que tá bem desorganizado, por sinal, assim, verdade seja dita. Mas lá tem, assim, sabe, tem uma... como chama? Playlist? Sim, playlist. Uma playlist lá que tem lá os episódios do Pintando a Sétima Arte. Que legal. E são episódios curtos, sabe, de 7 minutos, assim. Que era o formato que o edital pediu. Mas é muito bonitinho, assim, eu lembro que depois que a gente entregou o Pintando, né, e essa entrega para a EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação na época e tal, eu lembro que eu fiquei 2 anos sem conseguir assistir. Aquilo, sabe, reverberou tanto assim, que eu fiquei assim, gente... Aí depois Mas, vou voltar aqui. Reverberou, assim, positivamente, ou deu tanto trabalho, ou foi tão... Acho que deu tanto trabalho, assim, foi tão, assim, meio traumático em alguns aspectos, que eu fiquei meio assim. Mas aí depois, quando eu assisto, e depois eu fiz a minha pesquisa também de mestrado, usando Pintando a Sétima Arte, sabe? Que interessante. Que é sobre crianças produtoras de conteúdo audiovisual. Então, eu peguei a experiência do Pintando. E aí, quando eu fui assistir para essa pesquisa do mestrado e tal, aí eu fui... Fazendo as pazes. Fazendo as pazes. Assim, meu coração foi, sabe, não é... né? Nossa, isso aqui foi assim, mas que legal, ficou legal. E, ao mesmo tempo, também entender que foi um primeiro trabalho assim, maior da Sarasvati. Porque, às vezes, a gente tende a se cobrar muito, né? E aí você vai percebendo que, poxa, né, por aquilo ali que tinha e da forma que ficou muito legal, sabe? Assim, então, eu fiz as pazes e hoje em dia eu gosto muito assim, de rever o Pintando. Assim, né, a gente tem interesse em fazer uma segunda temporada também, porque é um formato muito legal. Eu gosto de trabalhar com crianças. É isso que eu tô ouvindo, assim, né? Você parece que tem esse lado, assim, de ir para esse, né? Você falou várias vezes o público infanto-juvenil, tal, né? Acho muito legal. Eu acredito, né? Como diz a música, eu acredito na rapaziada. Mas porque, assim, eu acho que formar né? Formar no sentido assim, gente, é uma formação mesmo de... artística, não estou falando intelectual, ideológica, nada disso. É uma formação artística ali do fazer, sabe? Crianças é muito, muito prazeroso, porque elas retribuem muito mais, assim, sabe? Nossa, são espontâneas, não né? É? Você vê na hora, né? Na cara da criança. O brilho ali, né? já fica assim, empolgado. Então, assim... E com o público adulto, você não tem muito isso. A pessoa fica assim, né, com preguiça. Mas... E a criança está ali disponível. Crianças são muito disponíveis. Então, assim...
Eu acho que eu quero muito assim poder trabalhar cada vez mais para esse público e com este público. Que legal. Não, a gente já está caminhando para o final, mas eu queria te fazer duas perguntas, assim, para a gente já ir para esse, né, para esse caminho. Você tem um sonho, seja na sua área, Muitos, vários. se quiser compartilhar? Olha, o meu sonho, né, a gente brinca Vamos falar assim, do profissional. meu sonho a curto prazo, médio ou curto prazo, sei lá. Eu acho que a Sarasvati, assim, ser esse espaço agora também de disseminação, assim, mas de agregar, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sou muito agregadora. E é o que me realiza também, é o que me motiva. Então, assim, a gente, né, como você disse, a gente está uma nova sede agora. Sim. E nessa nova sede foi pensados espaços também para que a gente possa realizar outras atividades também, sabe? Assim, como, sei lá, cursos, workshops, vivências ali, sabe? Algumas coisas. E é que meu sonho é esse, assim, atualmente, assim, sabe? Que seja um espaço, assim, que possa agregar pessoas e pessoas diversas, sabe? E pessoas de áreas diferentes também. E que a gente possa contribuir e construir juntas, assim, sabe? Juntos. Porque eu acredito nisso, sabe? Eu acho que nada na vida a gente faz sozinha. E acho que mais ainda a arte, assim, sabe? A arte, seja o teatro, seja o cinema, seja a música, você precisa dos outros, Sim. sabe? Então, assim, mesmo que você fale assim, não, eu vou fazer, sei lá, um monólogo, sei lá o quê, sabe? Assim, você tem que ter a pessoa que tá ali contigo nos bastidores, Sim. no som, na iluminação. Então, assim, o que seria da arte se não fosse o encontro e a união de pessoas? Então, é isso que eu quero. O meu sonho é que a Sarasvati agora abra-se para essa possibilidade que é construir juntos, receber projetos, receber ideias, receber pessoas e fazendo juntas, assim. Ah, que incrível. Nossa, uma coisa que tá aqui, que eu vou deixar a última pergunta para o final, mas que eu tô pensando, esse podcast aí, gostei dessa. Pode contar mais ou ainda é meio segredo? Não, ele já está aprovado, o dinheiro Legal. já está na conta, assim, Então pode falar, porque antes de ser aprovado a gente não deve falar, porque melhor senão, não. né? Não, Mas me fala qual é a ideia do podcast. O podcast é também um desdobramento, é uma cauda longa dessa nossa case, desse nosso projeto maior, que é o Heroínas Negras Brasileiras, assim. Sim. Então, é um desdobramento em que sentido? A gente vai ter 8 episódios, já tem o formato, né? Porque já tem que estar, o projeto já foi escrito e tal. São 8 episódios, é um videocast, na verdade, como o seu aqui também. E aí, cada um desses episódios vai pegar um perfil de heroínas do passado. Sim. Então, por exemplo, assim, heroínas revolucionárias, heroínas intelectuais, heroínas, sabe, pegando esses perfis. Só que a gente vai entrevistar, trazer pessoas que são as heroínas do presente, assim, sabe? Olha, que interessante. Então, para falar dessas heroínas do passado e heroínas do presente. O podcast se chama A História que a História Não Conta. E é importante falar isso, né? É financiado com recursos do Programa Nacional Aldir Blanc, por meio da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Oh, que legal. E aí, para fechar, já agradecendo também, quero mais uma vez falar para você se inscrever no canal, ativar, vocês já sabem tudo, porque o papo tá muito bacana. E mais uma vez agradecer hoje, agora eu vou falar direitinho, o Jackson Nunes está falando agora só para zoar mesmo, nosso querido Jackson Gouveia. Que é engraçado, eu não sei se eu já te falei, Jackson. O sobrenome da minha mãe é Gouveia também, né? Não sei se eu já te falei isso. Enfim. Mas, agradecendo mais uma vez o Jackson, da agência Resga, que é um cara fora da curva, extremamente talentoso, também trabalha com audiovisual, fera. E se não fosse ele, esse episódio não estaria no ar. Então, assim, hoje é dedicado ao Jackson, esse episódio. Mas eu queria te fazer uma pergunta, para quem está começando, o que você diria para alguém que quer montar sua produtora, quer trabalhar com audiovisual, qual que seria o seu recado? Acho que para qualquer pessoa, assim, que esteja começando em qualquer área, assim, sabe? É muita pretensão minha, mas não é. Eu acho que você tem que ter, primeira coisa, é o que eu falo com meu filho, por exemplo, assim, de 16 anos. Você tem que ter paixão por aquilo que você faz, sabe?
eu acho que tudo que você faz, assim, com envolvimento, sabe, assim, com essa paixão, você faz melhor e você faz de uma forma mais leve, né? Porque trabalhar, todas temos que trabalhar e tudo, mas assim, quando você trabalha com aquilo que você gosta, às vezes você nem percebe que está trabalhando. Exato. Então, eu acho que isso, assim, sabe? Você quer isso, faça. É difícil o início, é difícil. Às vezes é difícil no meio, no final também, toda hora é difícil. Mas você vai conseguir, sabe? Se você faz com amor, com paixão, e você tá abrindo o coração ali, uma hora as coisas acontecem. Então, acredite. Se é isso que você quer, vai atrás desse sonho e vai com, sabe, com paixão, assim. Nossa, que incrível, engraçado. Eu compartilho demais dessa ideia. Eu sempre falo assim, né? Que nos dias difíceis, fazer o que você ama é bom porque aquilo que te segura, né? Quando você tá fazendo uma coisa que você não tá muito afim, os dias difíceis são péssimos, né? Mas quando você tá fazendo algo que você ama, né? Tipo, seja tocar, seja o que for, né? Enfim, nos dias difíceis você fala, puta, difícil, mas eu amo isso aqui, né? E vão ter dias difíceis, né? Como a vida é, né? Sim. Gra, quero te agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço muito, Lucas. Muito obrigada. Sou grande admirador do seu trabalho. Te conheço também como pessoa, então acho que você é muito legal. Esse lance de agregar, eu tive a chance de ver isso. Curti, falei, caramba, que legal, assim. Já vou falar pra vocês aí, não fiquem com ciúmes, mas eu já tive a chance de ir na Nova Sarasvati. Então, é sensacional, um espaço muito... eu gostei porque eu cheguei a comentar isso com você, né? Eu falei assim, muito cheio de detalhes, assim. Você vê que foi tudo muito pensado, né? Eu às vezes tenho uma certa dificuldade quando você chega num lugar ele não tem alma, né? Que a pessoa chega ali e parece que fala assim, me dá um projeto aí. Aí parece tudo, parece que você já viu aquele lugar... formatado, assim. Tudo formatado, enlatado, né? E parece que foi um copy and paste, né? Tipo, um copia e cola. Lá não, tudo que você vê tem ali, parece que você fala assim, isso aqui tá aqui, não é por acaso. Então, assim, parabéns pela sua conquista. A gente sabe que cara, trabalhar com cultura no mundo todo é difícil. No Brasil, talvez um pouco mais do que alguns outros lugares. Então, assim, não só como, né, produtora, mas empresária, né, também que você é. Cara, tenho o maior orgulho de dizer que te conheço. E tem mais alguma coisa que você quer falar? O espaço é seu. Não, eu gostaria mesmo de agradecê-lo, assim, agradecer, né, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E é isso, assim, desejar, né, vida longa ao podcast. Poxa, obrigado. Que, né, que seus caminhos aí, seus trabalhos sejam muito abençoados. Poxa, e muito obrigado. gratidão mesmo. É isso, e aqui, ó, um abraço especial também pro Henrique, né, que não tá aqui hoje. Tá curtindo as merecidíssimas férias. Pô, é o cara que trabalha, aquele ele trabalha, viu? Tenho um orgulho de dizer isso. Então, tá curtindo aí suas férias merecidas. Abraço, meu irmão, onde estiver, agora. E é isso. Mais uma vez, você já sabe o que você tem que fazer, tá? Se inscreva, compartilhe e vamos semear a cultura, né? Que é o mais importante. Eu acho que isso assim é uma palavra que eu uso muito, pivotal, né? É um pivô na vida das pessoas e às vezes a gente sente que talvez dependendo de onde a gente esteja, o acesso não é tão fácil. Existem aí os desafios que a gente já conversou, então eu acho muito legal ver quem trabalha com cultura e no que depender da gente também vai sempre estar incentivando. E é isso. Obrigada. Bora pro after. God bless.